Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma live do meio-dia, onde nós estamos estudando a palavra de Deus em três aspectos. Nós estamos estudando, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, primeiro. Hoje, 6/11, e nós vamos ouvir a nossa amiga Juliane. É uma serva de Deus. Graça e paz. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, 6/11/2020. Estamos caminhando para o final de semana. Nós começamos ontem uma série de estudos sobre o Novo Testamento, em blocos, de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. Nós começamos por 3 blocos. Coisas que, se não tratadas, podem nos destruir. Na carta aos Coríntios. Porque eu tenho percebido que muita gente, eu tenho percorrido as redes sociais e eu tenho entrado em contato com evangélicos de muitos lugares. E eu vejo o culto, as pregações. Eu tenho visto que muitas delas estão completamente fora de sintonia com a mensagem do Cristo. Que aquilo que estão pregando, aquilo que estão vivendo na prática é mais superstição do que cristianismo. Então, pensando assim, resolvi expor o Novo Testamento em blocos. Então, nós estamos vendo 3 coisas. A primeira nós vimos ontem, que é a disciplina negligenciada. Hoje nós vamos para a segunda, que é o testemunho abafado.
E amanhã, segunda, se Deus permitir, nós estaremos vendo a questão do pecado justificado. Então hoje nós vamos ver a questão do testemunho abafado. A igreja, ela foi criada para dar testemunho. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Na sua ordem, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, hoje nós vamos ver sobre a questão do testemunho. Ontem nós vimos a questão de limites, de alguém intervir. E se você não ouviu, eu quero mandar um abraço aí, eu vi já o César, estou vendo ali. Um abraço para o irmão César, para a irmã Inês, bela Inês, linda Inês e a Rebeca Abigail, sei o nome da família todinha agora. Um abraço para esse povo santo aí de Tejuçoca, todos os irmãos aí, o pastor Arnaldo, meu amigo, meu irmão. Então vamos lá, capítulo 6 da carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 1, nós vamos estudar hoje sobre o testemunho abafado. Ousa algum de vós, tendo negócios contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre os irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante infiéis? Na verdade, já é realmente uma derrota ter entre vós demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença nesta tarde para pedir a Tua bênção, a Tua graça, para pedir que nos ajude na meditação da Tua palavra, que nos inspire, que fale através das nossas vidas, que use, Senhor, a nossa vida para a Tua glória e para o Teu louvor, e que tudo redunde em glória para Ti. Ó Espírito Santo, me use, me dê graça, me dê sabedoria, não deixe que eu fale nada que não seja da Tua vontade, mas que eu possa expressar aquilo que Tu queres, e que a palavra possa ser tocante, mudando de vida e abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre o testemunho abafado. Um dos grandes problemas que pode destruir tanto uma família, quanto, vamos pela ordem, uma pessoa, uma família, uma sociedade e uma igreja, é
quando ela deixa de ser exemplo. É quando ela perde a capacidade de influenciar outros para o bem. Vejamos Sodoma e Gomorra, foram destruídos porque perderam essa capacidade de influenciar outros para o bem. Aí não tinha mais como tolerar. E quando nós abafamos o testemunho, quando o nosso testemunho, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, não se coloca uma lâmpada debaixo de uma bacia, mas no velador, no local alto para iluminar. Então, quando nós deixamos de iluminar, quando nós abafamos o testemunho, e ao invés de darmos um bom testemunho, um bom exemplo, de sermos luz, de sermos diretriz, de sermos baliza para que as pessoas se orientem, em primeiro lugar em nós, na família, na igreja, na sociedade. Ana Maria, Deus abençoe, seja bem-vinda. Regina, Deus abençoe, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre o testemunho abafado. Então Paulo tratou em primeiro lugar, ontem, nós estamos vendo 3 coisas que, se não tratadas, podem destruir. A primeira foi, nós vimos ontem, a disciplina negligenciada. Então, quando nós negligenciamos a disciplina, nós estamos correndo o risco de sermos destruídos, porque Paulo disse que o mal é semelhante a um fermento que vai crescendo devagarinho no interior e quando se percebe, ele já tomou conta da massa toda. Então, se você não assistiu, tem aqui no meu canal, tem aqui no meu Facebook, tem no meu canal no YouTube a mensagem de ontem, o estudo bíblico de ontem. E todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta, ao meio-dia, nós temos um estudo no Novo Testamento. Então hoje nós vamos ver sobre testemunho abafado e segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos ver sobre pecado justificado. Então 3 coisas: disciplina negligenciada, testemunho abafado e pecado justificado. Paulo diz, ousa algum de vós, tendo um negócio contra outro, ir a juízo perante injustos e não perante os santos? Qual era o grande problema na igreja de Corinto? Paulo fundou uma igreja em Corinto. Corinto era uma igreja, era uma cidade pagã. Os que vieram para a igreja eram pessoas que viviam no paganismo, que haviam saído de todo tipo de imoralidade, de todo tipo de perversidade. E agora tem uma igreja, mas tem uma igreja com muitos problemas. E as cartas são chamadas de teologia de serviço ou teologia de ocasião, ou seja, elas foram ocasionadas, elas foram suscitadas, elas foram escritas para resolver, para dirimir, para equacionar problemas. Então, na carta aos Coríntios, ela é uma carta ética, ela não é uma carta doutrinária, ela é uma carta ética para dizer aos crentes como é a conduta ideal. Que a ética é a busca da conduta ideal. Então Paulo começa dizendo, olha, o testemunho não está ruim. O grande problema é que vocês estão perdendo a capacidade de serem sal da terra e luz do mundo. Porque as pessoas de Corinto, os membros da comunidade da fé, estavam tendo litígio, estavam tendo problemas de ordem financeira, e estes problemas não eram solucionados, não eram resolvidos internamente, mas eram expostos para a sociedade pagã.
o que causava não um exemplo, mas um mau exemplo. Então, no cristianismo, quando eu me torno cristão, eu tenho que ter bastante cuidado com a questão do exemplo. Porque quando eu me torno parte de uma sociedade, parte de uma família, parte de uma igreja, eu tenho que cuidar do exemplo. E aqueles irmãos estavam expondo. É o que a gente diz no ditado popular, no adágio popular. Roupa suja se lava em casa. Paulo diz, ao invés de vocês terem levado isso e exposto problemas entre vós para a sociedade, mostrando que vocês estão sendo enganado, o outro enganando, um sendo lesado, o outro lesando, um fazendo dano, o outro se queixando do dano. E vocês vão lá para pedir que um juiz pagão resolva isso, resolva problemas de vocês. Vocês estão dando um mau exemplo. Então, nós temos que aprender que roupa suja se lava em casa. Que problemas de família se resolvem dentro de casa. Que problemas de igreja se resolvem dentro da igreja. Que problemas de um Estado se resolvem dentro de um Estado. Então, quando nós deixamos isso, quando nós não sabemos onde é a esfera da solução, nós damos um mau testemunho. Então não havia ninguém lá que resolvesse essa questão, que dissesse, olha, você errou contra o fulano. Você deve e não paga. Você tomou uma coisa dele e agora ele está no prejuízo. Você pediu emprestado e jamais devolveu. Mas não, o que eles fizeram? Eles não pensaram na repercussão. E o grande problema do testemunho abafado é uma coisa chamada de egoísmo. O egoísmo é que a gente só pensa em nós. Então, quem estava sendo lesado não pensou em que aquele ato, aquela ação, Deus abençoe pastor Salomão, Deus abençoe os irmãos aí, Ana Maria, Deus abençoe os irmãos aí em Portugal, Deus abençoe sua igreja, pastor, Deus abençoe a irmã Socorro, seus filhos. Então, quando a gente lança fora da esfera, ou da família, ou da igreja, as coisas que nós deveríamos resolver internamente, nós deixamos de dar testemunho para o bem, nós deixamos de ser referências para o bem, nós deixamos de ser exemplo para ser um mau exemplo. Nós deixamos a sociedade pagã decepcionada. Porque essa sociedade esperava coisa diferente. É por isso que os pagãos, que os não cristãos, eles se escandalizam, eles dizem assim, mas você não é crente? Você não é cristão? Esta pergunta revela que a sociedade espera do cristão uma conduta ideal. Que ela não espera, Deus abençoe a Aninha, do cristão uma conduta de briga, uma conduta de litígio nos tribunais. Que ela não espera, e que isso faz com que ela se decepcione.
E eu sempre digo, a igreja não vai ganhar o mundo. Mas a igreja tem que ser uma alternativa para o mundo. Como assim, pastor? Muita gente está se decepcionando com essa sociedade que está aí fora. Muita gente está se decepcionando. Muita gente está ficando frustrada com tanta briga, com tanta violência, com tanta imoralidade, com tanto roubo, com tanta corrupção, com tanto nepotismo, com tanto despotismo, com tanta gente fazendo maldade, com gente aproveitando da função, do poder para esmagar os outros, com gente tendo que votar porque está encabrestado, é o chamado voto de cabresto, você é obrigado a votar, porque senão perde o emprego, porque senão na igreja você não é mais bem-vindo. Então nós estamos numa sociedade assim. E essa sociedade está procurando alternativas. Muita gente está procurando alternativas e olha na igreja e quer ver dentro da comunidade dos salvos, daqueles que se dizem cristãos, uma alternativa. Um lugar onde quem está na liderança não seja truculento, não seja ditador, não bote ninguém no voto do cabresto, seja amoroso, cuidadoso, seu amor seja abnegado, de homens e mulheres que se perdoam, que se amam, que não estão se matando, que não são egoístas, como eu ia dizendo, de pessoas que têm problemas, mas que se resolvem. Porque não existe sociedade sem problema, porque não existe comunidade da fé sem problema, porque não existe convivência no lar sem problema. Onde tem mais de uma pessoa tem problema, e às vezes quando nós estamos sozinhos a gente tem problema. É só você ver o filme O Náufrago, onde o Tom Hanks, na ilha sozinho, ele está com um problema de solidão, e aí ele cria um personagem imaginário com uma bola de... é o Wilson, né? Uma bola de vôlei. E aquela bola vai ser a válvula de escape dele. Então até só Doni, Deus abençoe Doni, grande Doni, sentindo sua falta. Então o grande problema agora, na questão do testemunho abafado, então para vocês que estão chegando agora, nós estamos numa série de sermões, de estudos, 3 coisas que podem nos destruir se não forem tratadas. A disciplina negligenciada, nós estudamos ontem, testemunho abafado, nós estamos estudando hoje, e segunda-feira, se Deus permitir, estaremos estudando sobre o pecado justificado. Então, na igreja de Corinto, os irmãos iam para Lucas, Deus abençoe Lucas, e levavam as coisas para os tribunais pagãos. E aí o pagão se decepcionava. Então eu disse que a igreja deve ser a igreja não vai salvar o mundo. Nós não vamos ganhar todos. Mas a igreja tem que ser aquele local onde as pessoas decepcionadas com a sociedade secular possam dizer: aqui é diferente. Aqui existem problemas, mas as pessoas resolvem os problemas internamente. As pessoas sabem se perdoar. Aqui existe limite. Aqui nós não votamos porque alguém manda, nós temos liberdade para escolher. Aqui, nessa comunidade que eu encontrei, não é uma réplica menor do mundo. Porque muitas comunidades da fé... Por que eu não prefiro o termo igreja? Porque associar a igreja a um prédio. Eu prefiro o termo comunidade da fé. Então muitas igrejas, muitas comunidades da fé, elas se tornaram um micromundo.
um pequeno mundo, onde tem lá um presidente que manda, tem os seus assessores, primeira e segunda pessoa, etc, etc, uma liderança que está ali para legislar. E também tem um poder que julga, que pune. Mas muitas vezes há uma injustiça tremenda. Muitas injustiças são praticadas. E aí nós vemos muita gente que anda frouxamente, muita gente que se prostitui, muita gente que adultera, muita gente que rouba, muita gente que engana, muita gente que é enganada, e tudo isso em nome do cristianismo. E aí o que acontece? Nós temos que ser diferentes, daí a importância do testemunho, de sermos sal da terra e luz do mundo. Para a pessoa olhar e dizer assim, cansei dessa sociedade, cansei de tanta imoralidade, cansei de tanta depravação, cansei de tanta futilidade, quero coisas diferentes. E ele possa encontrar na igreja aquilo que ele não encontrou no mundo. Que ele possa encontrar uma igreja que vai acolhê-lo e que ela é completamente diferente do mundo. Aí está a pregação do Evangelho. É de nós sermos um povo diferente, não nas vestes, não externamente, mas na ética, mas na doutrina, mas na conduta ideal. E aí muita gente vai cansada, porque nos dias de Paulo, muita gente estava cansada da idolatria, estava cansada da lassidão moral, da frouxidão moral, da imoralidade. E muita gente viu no judaísmo e posteriormente no cristianismo uma válvula de escape, dizer, está aqui um povo, está aqui uma igreja, está aqui um local onde é diferente. E por isso você vai ver que tinha 3 tipos de pessoas em relação ao judaísmo. Tinha o judeu mesmo, tinha o prosélito, que era aquela pessoa que se converteu ao judaísmo, então ele foi circuncidado, ele foi batizado e ele ofereceu um sacrifício, então agora ele era um prosélito. Ele passou a viver como judeu, mas existia um grupo que simpatizava com o judaísmo, gostava da doutrina, mas eles não queriam fazer parte do judaísmo ainda. E eles eram chamados de tementes a Deus. E esses tementes a Deus, quando ouviam a mensagem de Paulo, quando ouviam a mensagem do Evangelho, eles geralmente se convertiam ao cristianismo. Por quê? Porque eles estavam cansados do mundo em que eles viviam. Porque um dia todo mundo cansa dessa devassidão. E aí o que acontece? Paulo agora está preocupado. Como é que esse juiz, como é que a assistente, como é que o povo do fórum, como é que a cidade vai se render ao Evangelho se ela percebe que os cristãos de Corinto não solucionam nem os problemas dele quanto mais dos outros. Então Paulo começa dizendo o seguinte, ele soube disso e ele vê que o mau testemunho é um retrocesso. Quando um cristão existe na igreja para dar mau testemunho, ele está jogando contra. Ele está indo na direção contrária. E ele diz, ousa algum de vós, tendo um negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. O grande problema era o egoísmo. Eu fui ferido, eu fui lesado, eu fui injustiçado, eu fui enganado, então o outro tem que ser punido. E aí eu não penso no todo, porque eu só estou pensando em mim.
E aí quem fazia aquilo não pensava no testemunho, não pensava no maior, pensava sempre nele. E egoísmo é isso, é quando o eu se torna maior que tudo. É quando o eu se torna mais importante. É quando a gente não pensa assim, rapaz, as minhas atitudes vão trazer consequências desastrosas para o Evangelho. Tanta gente com tanto trabalho para implantar a igreja, tanta gente com tanto trabalho, tanto sofrimento, tantas horas de oração, o apóstolo Paulo andando tanto para implantar uma igreja num lugar tão difícil. E eu vou jogar contra. Porque tem gente egoísta que ela nem ajuda, mas ela causa dano, ela prejudica. Ela é uma roda presa, a gente está andando e ela está impedindo a caminhada. Então Paulo diz, vocês estão indo lá para o juiz saber das brigas de vocês, das demandas de vocês. Aí ele vai dar 2 exemplos. Ele diz, não sabeis vós que os santos quer dizer hagios ou kadosh no hebraico, hagios no grego quer dizer separado. O grande problema é que confundiram santo com perfeito. Perfeito é alguém que não tem mais nenhum problema, que não tem mais nenhum defeito, que já está isento de toda mácula. Santo é alguém que está num processo de transformação. Então a perfeição é o fim do processo, santificação é o processo. Então a santificação, nós estamos sendo transformados para chegarmos à perfeição. Então na santificação é uma construção, você está construindo um templo, então enquanto você está construindo, ele está sendo transformado, então nós estamos sendo santificados. Agora quando você termina e entrega ele na chave, ele está perfeito. Então quando nós chegarmos ao céu, nós seremos perfeitos. Então hoje nós somos santos, separados, mas nós não somos perfeitos. Nós estamos em busca da perfeição. Então, santidade é a estrada, é o caminho. Perfeição é o fim deste caminho. Então nós estamos ainda na estrada. Santidade é um processo, perfeição é a conclusão, é o fim desse processo. Então Paulo vai chamar, hoje a gente chama de irmão, mas Paulo chamava de santos, de pessoas que foram separadas, até para mostrar a eles que eles deviam ser separados, diferentes. E aí ele diz, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então a primeira solução que Paulo apresenta para o testemunho abafado é que nós vamos julgar coisas maiores. É que ao invés de nós levarmos para o mundo demandas, nós vamos levar solução. É que ao invés de nós estarmos com os nossos olhos, como é que a gente vence testemunho abafado? É quando a gente sabe diferenciar o mínimo do máximo, o menor do maior. E Paulo diz o seguinte, olha, vocês estão indo a juízo. E vocês não sabem que na escatologia, nós vamos julgar o mundo. E se eu vou julgar o mundo, eu sou incapaz de julgar as coisas mínimas. Então, a igreja e nós, como seres humanos, precisamos saber. Assim, rapaz, como é que eu vou julgar o mundo se eu não sei julgar a minha própria vida? Como é que eu vou julgar o mundo se eu não sei resolver um problema na igreja? Como é que eu vou julgar, como é que eu vou fazer uma coisa tão grandiosa se eu
Não sei resolver querelas, coisas pequenas, banais, coisas desta vida. Então Paulo deixa isso para aquele povo começar a pensar. Ele diz, olha, Deus espera de vocês uma transformação. Que vocês sejam juízes, vocês serão juízes. E vocês são réus. Vocês vão julgar o mundo e são incapazes de resolver problemas pequenos. Vocês não sabem dar resposta para problemas pequenos. E eu vejo quanta gente hoje que tudo que vai fazer pergunta o pastor. O pastor tem que dizer tudo. As pessoas não querem estudar, você tem que interpretar o texto por eles. A gente tem que interpretar a Bíblia por eles. Tudo pergunta, porque não querem estudar, porque não querem queimar pestana estudando, porque não querem amadurecer. Porque o egoísmo, já disse, outra coisa que além do egoísmo abafa, é a questão da imaturidade. Quando você vê uma pessoa imatura, seja imatura de 2 anos, 10, 20 ou 60 anos, você vê que as contendas, as desavenças, as brigas, os litígios, são por coisas banais, são por coisas bobas. Marcelo, Deus abençoe. São por coisas que não têm importância. Quanta gente que dá mau testemunho por coisas banais, sem importância, que esquece da responsabilidade que nós temos. Por quê? Porque é imaturo. Porque ele supervaloriza coisas mínimas, como bens, e minimiza coisas grandiosas, como a salvação, como a nossa colocação no mundo como luz, como exemplo. Então, quanta gente não está nem aí para o mau exemplo, para abafar o testemunho. Porque Jesus continua falando, Jesus continua agindo a partir do céu, através do Espírito, por meio da igreja. E Paulo diz que nós somos cartas vivas. O que tipo de leitura a sociedade está fazendo de nós? E aí ele diz a segunda coisa. Ele diz, primeiro, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, então está na hora de vocês amadurecerem. Está na hora de vocês crescerem. E eu e você vamos julgar o mundo. Agora nós temos que nos perguntar, eu estou preparado? Eu estou amadurecido para fazer isso? Meu testemunho está assim? Eu tenho moral para isso? Aí ele diz a segunda coisa. Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Ele disse, olha, é coisa que eu já ensinei para vocês. Primeiro nós vamos julgar o mundo. Segundo, os anjos que caíram serão julgados por nós. Então não só o mundo visível, mas nós vamos julgar o mundo invisível. E eu particularmente, eu creio que esse julgamento vai ser assim. Nós somos a régua. Deus vai julgar o mundo e vai dizer, está aqui. Está aqui um povo que foi diferente de vocês. Deus vai julgar os anjos e vai dizer, está aqui um povo que ficou firme. Um povo que não se rebelou, um povo que no início se rebelou, depois se converteu
E mesmo com tanta fragilidade, deu exemplo, ficou firme, me amou, me serviu. E Deus vai dizer, olha mundo, vocês estão condenados porque vocês têm um exemplo aqui. Vocês não têm desculpa. Está aqui um povo humilde, um povo simples, um povo de gente que vocês desprezaram, mas que foi temente a mim, fiel a mim. E vai dizer para os anjos também, olha, está aqui. Eles não eram espirituais, não eram espíritos. Não podiam se deslocar, não tinham o poder que vocês têm, mas não se rebelaram contra mim. Mas mantiveram a fé, mas sofreram e foram exemplos. Então Deus vai usar o seu povo como exemplo, tanto para o mundo como para os anjos. Agora, como nós vamos ser exemplos para o mundo e para os anjos se nós não resolvemos as nossas coisas, se o nosso testemunho está abafado, se o nosso testemunho está coberto por pequenas coisas? Nós estamos, ao invés de ser luz, nós estamos apagando essa luz, deixando o mundo na escuridão, nós estamos decepcionando o mundo. Então Paulo diz assim, para os envergonhar, eu digo. Mas antes ele diz assim, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Se nós vamos julgar os anjos, se nós vamos ser exemplo no julgamento dos anjos, então se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aqui quer dizer no juízo, os que são de menos estima na igreja. Para os envergonhar, os digo, não há entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos. Ele diz estas coisas aí, é para você pegar o menor irmão, o membro mais simples da igreja, e colocá-lo para resolver esses problemas. São problemas tão pequenos, são problemas tão insignificantes que o menor membro, que o membro menos qualificado tinha condição de resolver. E ele diz, vocês estão pegando coisas mínimas e fazendo tempestade num copo d'água e dando mau testemunho. Aí ele diz, agora eu vou fazer vergonha a vocês, vou deixar vocês envergonhados, de cabeça baixa. Ele diz, não há um, vocês se julgam tão sábios, vivem brigando pela sabedoria, escolhem seus líderes pela sua sabedoria, dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outro diz, eu sou de Cristo. Mas na hora da prática não apareceu um. Não há um que possa resolver isso internamente. E nós temos que pensar isso na família, na nossa vida e na igreja. Não há um dentro da família capaz de resolver os problemas da família. Não há um que tenha a cabeça no lugar, que seja sensato, espiritual, maduro, capaz de resolver problemas na igreja. Paulo diz, dentro dessa comunidade não há um que resolva coisas mínimas. O grande problema, que é o terceiro, nós já vimos o egoísmo, a imaturidade, gente que não cresceu, gente criança, gente menina, que briga por tudo. Você vai ver que menino briga por tampa de refrigerante. Briga por brinquedo quebrado. Porque é menino. E aí qual é o grande problema agora? É gente que não quer se meter. É gente que quer viver em comunidade, mas isolado. Que incoerência. Irmãos, às vezes a gente sente assim uma coisa que pergunta onde é que está o juízo, a razão desse povo.
Quantas vezes eu tenho me perguntado, ontem eu mando muitas mensagens para as pessoas na rede social e eu vi o problema lá de um vídeo daquele pastor que falou em tirar versículos da Bíblia, em atualizar a Bíblia, etc. Ele quer agradar ao mundo, ele quer agradar essa sociedade. Então, Paulo disse, se eu agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, nós temos muita gente que pensa estar fazendo bem. E ele disse, olha, nós devíamos adequar a Bíblia. Você já sabe disso, já correu aí pelo mundo todo. É um vídeo que está em tudo que é rede social. Então eu estava lendo os comentários, as pessoas dizendo, um monte de gente falando mal. E um disse, que maravilha que esse pastor falou isso. Agora muitos desses, né, vão se converter. Eu disse, meu Deus, onde é que está o juízo deste cidadão? Ele disse, e eu aconselho você ler um livro do John Stott, Crer Também é Pensar. Porque muitas vezes parece que tiraram de muitos cristãos, que eu nem sei se são cristãos, o juízo. Parece que quando Deus foi criar, foi distribuir juízo, parece que ele não entrou na fila. Porque vamos pegar o mesmo raciocínio. Você já imaginou se o corrupto, a gente dissesse assim, que bom, fulano está pregando que o corrupto não deve ser preso. Vamos tirar da lei os parágrafos, os artigos que proíbem caixa 2, que são contra a corrupção, vamos tirar. Aí muita gente vai deixar de ser corrupta, vai. Todo mundo dizia que é isso, está ficando doido. A pessoa dizia, como é? Você está passando para o lado dos corruptos, dizendo, não, precisamos nos atualizar. Você já imaginou se eu chegasse aqui e dissesse, pessoal, vocês estão falando da corrupção. Nós estamos no século XXI, precisamos nos atualizar. Precisamos atualizar esse Código Penal, onde já se viu. Você querer pegar um pobre de um servidor do povo, de um corrupto. Está na hora da gente atualizar esse Código Penal e tirar esse negócio de corrupção. E tirar esses artigos que maculam a imagem desses homens. E aí o outro lá dissesse, é bom, oh, maravilha, agora nós vamos ter gestores, políticos, representantes do povo honesto, porque não tem mais lei para corrupção. Não, meu. É loucura. É a mesma coisa você chegar para um estuprador, porque agora tem a questão do estupro culposo e não doloso. Não existe isso. Estão querendo tirar, como eu disse ontem, todos os cabrestos. E temos uma sociedade tem o que merece. Nós vemos uma sociedade que não quer regra, que quer viver numa anarquia, tá aí. Depois não chore. Você está querendo passar todos os limites, veja o que eu falei ontem, e aí não chore. Porque o grande problema é que muita gente pensa que o Novo Testamento não tem resposta para agora. E muita gente só prega falando para dentro de uma igreja. A sua mensagem esbarra nas paredes da igreja, bate e volta.
porque ela não consegue ter voz para a sociedade. Meu Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo tinham voz, não apenas para a igreja, mas tinham resposta para esse mundo. Então você já imaginou, se chega para um pedófilo e diz, não, que é isso? É amor. É porque ele gostou de criança. Então vamos tirar todos os artigos lá que são contra a pedofilia. Isso é coisa atrasada. Todo mundo, todo pai ia ficar maluco. O pessoal ia cair na rede. Mas aí vem um pastor e diz, não, nós precisamos atualizar a Bíblia. Tirar, nós não podemos mais por causa de 2 ou 3 versículos, não precisava nem 2, só uma. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Não dá para querer agradar a sociedade. Esse é o grande problema do mau testemunho. É que a gente não quer se indispor com o erro. A gente quer ser querido por todo mundo e não dá. Jesus veio e ele sabia que se continuasse naquele caminho ele iria morrer, mas ele não desistiu daquele caminho. Ele não tentou contemporizar, nem agradar fariseu, nem liderança religiosa, nem romano. Ele veio e pregou o evangelho. Ele não disse, vamos tirar versículo da Bíblia para agradar Pilatos. Vamos tirar textos da Bíblia para agradar aqui os fariseus. O povo chegou a gostar. Não, mas Jesus dizia, vocês adoram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus dizia, vocês criaram a vossa tradição e por causa da vossa tradição vocês esquecem a palavra de Deus. Então chega um crente lá que o juízo ele não tinha e ele diz, maravilha, agora eles vão se converter. Como? Como é que eles vão se converter se eles não sabem que tem erro? Porque a pessoa só se converte quando ela descobre que errou, que aquilo é um erro. E é por isso que a Bíblia tem um monte de versículos dizendo que é erro, que é pecado, que esse pecado é passivo de condenação ao inferno. Está lá e eu não posso mudar, meu amigo. E eu sei que isso não agrada a todo mundo, mas eu não estou nem aí para todo mundo. Porque o mundo não está nem aí para mim. Por que eu vou me preocupar com ele? Eu tenho um compromisso com Jesus Cristo e não de agradar A ou B. Se o que eu falar agradar, amém. Se o que eu não falar desagradar. Quantas vezes eu mando mensagens, e aí uns 5 mais ou menos, de tantos. Um disse, eu mandei a mensagem, eu sou o pastor Gilberto, estou mandando essa mensagem para você. E a pessoa disse, vixe, sai fora. Aí me bloqueou. Eu faço rir. Então tem uns 4 ou 5 que, quando vem que eu sou pastor, bloqueio. E eu disse para um, eu disse, rapaz, olha, eu não ando agredindo vocês. Nós não só que eu não posso dizer que está certo se a Bíblia diz que está errado. Entre agradar você e agradar Jesus, adivinha de que lado que eu vou ficar? E eu disse, agora nós podemos conversar, podemos orar, podemos abençoar. Não precisamos estar em guerra. Aí a pessoa, bloqueia. E depois dizem que nós é que somos homofóbicos. Que nós é que não amamos. Não. Nós estamos procurando, agora não querem nem saber, não querem nem dialogar. O que acontece agora? Paulo diz o seguinte, por que vocês não procuram Lucas? Deus abençoe Lucas. Eu acho que é o Lucas, filho do Fabinho. Se for, Deus abençoe Luquinha. Então ele diz assim, mas o irmão vai a juízo contra o irmão, isso perante os infiéis. Paulo disse,
Onde é que está o seu juízo? Será que foi você que fez aquele comentário? E acha que porque tirou os versículos da Bíblia que condenam, as pessoas vão se converter? Como é que a pessoa vai se converter com alguém apoiando? Como é que o ladrão vai deixar de roubar com a gente dizendo assim, tira tudo e apoia, vai em frente? É loucura. E Paulo está dizendo, vocês estão fazendo loucura. E a próxima coisa é que o testemunho é abafado porque tem gente que frequenta a comunidade da fé, tem gente que está na igreja, tem gente que existe, mas não tem juízo. Tem egoísmo, tem imaturidade, tem a questão de não querer dar a cara a tapa. Paulo diz, por que que foi parar lá? Porque ninguém teve a coragem de dizer, sente aí que eu vou resolver isso aqui. Porque hoje nós temos um problema de não ter ninguém que queira resolver pequenos problemas. Todo mundo só quer ser pastor. Todo mundo só quer ser deputado. Todo mundo só quer ser presidente. Ninguém quer estar lá embaixo resolvendo pequenos problemas. Certo? E a gente nem sabe que quem dá a cara a tapa para resolver isso. Porque quando você vai julgar, você vai agradar um e desagradar outro. E no cristianismo é isso. Quando você resolve agir, você vai agradar muita gente, mas você vai desagradar outros. O grande problema nosso é que nós queremos agradar gregos e troianos e acabamos não agradando ninguém. Então, outra coisa, Paulo diz o seguinte, ó, cadê o juízo de vocês? Cadê o bom senso? Vocês não imaginaram que vocês indo parar lá no juiz, lá no tribunal, que vocês vão estar dando um mau exemplo, terrível, para os não cristãos? Então, muitas vezes a pessoa nem pensa, age sem pensar. E quanta gente está dando um mau exemplo, quanta gente está abafando o testemunho cristão, porque é alguém sem juízo. Porque é alguém que não tem um pingo de bom senso de dizer assim, rapaz, o que eu estou fazendo vai prejudicar a causa do meu mestre. É porque é alguém sem juízo. Nós temos um monte de gente sem juízo. Então aqui são alguns que são sem juízo, são zen, mas sem noção, e que estão acabando com o testemunho da igreja. E Paulo diz, que história é essa, rapaz? Cadê o juízo de vocês? E quantas vezes, irmão, nós não temos juízo para resolver problema nosso? Nós não temos juízo para resolver problemas da nossa casa, os problemas da nossa casa, todo mundo sabe. E nós não temos juízo e um pingo de bom senso para resolver problemas da nossa igreja. E aí ele diz assim, Paulo diz, na verdade, já é uma falta, uma derrota, ter descontento entre vós. Ele disse, vocês já começaram errado. Ele disse, o simples fato de haver um levando o outro para a delegacia, que um lesou o outro, e que o outro, ao invés de perdoar, levou para a delegacia, vocês já foram derrotados. Ele disse, vocês já perderam, ninguém ganha. Ele disse, nessa história, todo mundo perde. Meu amigo, na questão do testemunho, todo mundo perde. O que ganhou a causa na justiça, ganhou. O que perdeu a causa na justiça, pagou. Mas os dois saíram dali derrotados, porque o seu testemunho estava abafado, estava apagado. Então um saiu contando as cédulas, o outro saiu com a carteira mais vazia, mas os dois saíram derrotados, ninguém ganhou. O evangelho é que perdeu. Então quando nós temos briga na família, quando nós temos briga na igreja, ninguém ganha.
todos perdem. Todos perdem, todos ficam abalados emocionalmente, todos dão mau testemunho. O mundo sabe, todo mundo acaba perdendo. E aí Paulo vai dar a solução. Eu fico pensando até quando nós vamos ter que outras pessoas nos dirigirem para que a gente possa aprender. Aí ele diz assim, qual é a resposta do apóstolo Paulo? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis o dano? Ele diz, se você tiver um pingo de bom senso, e você seguir o exemplo de Cristo, e você pensar que mais do que uma dívida, mais do que uma TV, mais do que um computador, é o testemunho da igreja para o mundo. Ele diz, você que foi injustiçado, por que você não sofre a injustiça? Ele está nos dando o exemplo de Jesus Cristo. E ele diz, por que você não sofre o dano? Você não diz, tá bom, eu vou perdoar. Eu vou sofrer essa injustiça. Eu vou dar um testemunho. Por causa do testemunho, para não envergonhar o evangelho, eu estou disposto a pagar esse preço. O grande problema é que nós não estamos dispostos a pagar o preço do testemunho. Nós não estamos dispostos a perder nada. Nós não estamos dispostos a abrir mão de nada por uma causa maior. E aí ele diz, mas vós mesmos fazeis a injustiça. Ele diz, além de não abrirem mão, vocês estão... Agora ele está falando com o ofensor, não com o ofendido. Mas vós mesmos fazeis a injustiça. Vós mesmos fazeis o dano. E isso é irmãos. Ele diz, sabe por que o testemunho de vocês está horrível? Porque vocês estão fazendo a pessoas que vocês não deviam fazer. Ele está dizendo que se você fizesse, a outra pessoa teria um atenuante. Você estaria fazendo com a pessoa que não é cristã. Isso não é permitido, mas teria uma espécie de atenuante. Você está fazendo... Mas se você está fazendo a um irmão da fé, a uma pessoa que você diz que é meu irmão, minha irmã, você está levando-lhe a justiça. Então como é que pode dois irmãos, duas pessoas tementes a Deus, estarem num litígio por coisas tão banais? Ele diz, vocês fazem dano. É eu querer prejudicar o outro. Como é que eu posso querer prejudicar uma pessoa que eu tenho como irmão? E aí ele diz, ele termina dizendo assim, o versículo que o nosso irmão lá quer tirar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele diz, vocês estão fazendo injustiça um contra o outro. E o que tem de gente injusta frequentando a igreja evangélica não é brincadeira. E o que tem de injustiça dentro dos arraiais evangélicos não é brincadeira. Ele diz, não sabeis que os injustos não darão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos. Tenha cuidado. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, aqui é homossexual passivo, nem os sodomitas, aqui é o ativo. Mas veja que muita gente pega o homossexualismo para dizer que é o pecado. Não. Paulo não encabeçou a lista com eles. Paulo não disse assim, olha, nem homossexuais, passivos ou ativos. Não, ele diz, não erreis, nem os devassos. Tem um monte de gente que não é homossexual, mas é devasso. Tem um monte de pastor que fala dos homossexuais, mas vive na devassidão. Eles nem os idólatras, nem os adúlteros,
nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ativos, nem os passivos, aí nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo diz que, para não terminar assim, Paulo sabe como fazer um sermão. Ele não termina o sermão na parte ruim. Ele diz assim: e tais fostes alguns de vós. Ele disse: tais fostes alguns de vós. Ele disse: aqui tem gente que já foi ladrão, já foi homossexual. Porque eles dizem que não tem jeito. Mas tem. Tem jeito, sim. Na igreja de Corinto tinha, nas igrejas hoje tem um monte de gente que mudou. E aí ele diz assim: e é isso que algum tem sido. Tais fostes alguns de vós. Ele disse: vocês já foram avarentos, vocês já foram, mas vocês mudaram. E ele diz assim: mas tem sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Ele diz: mas há esperança para todos esses que estão abafando o testemunho, que não dão testemunho, que não dão bom testemunho. Ele diz: existe uma turma, existe um povo ainda no meio dos cristãos que já foi tudo de errado na vida, mas que foi purificado pela lavagem do Espírito Santo, que foi justificado, que foi santificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então tem jeito para a falta do testemunho. Ainda existe um povo, ainda existe crentes, ainda existem cristãos que dão bom testemunho, que são luz do mundo e sal da terra, que foram tudo de errado, mas que foram transformados pelo poder de Jesus Cristo e pela atuação do Espírito Santo. Então, que Deus, que nós possamos refletir e dizer assim: como é que está meu testemunho? E dizer: Espírito Santo, eu quero fazer parte daqueles que diz foram tudo de errado, mas hoje são lavados, santificados, são transformados pelo Espírito do nosso Deus. Pensemos que Deus nos dê juízo, graça, e que Deus faça de nós luz do mundo, sal da terra. Até amanhã, até segunda, até segunda ao meio-dia. Deus abençoe, não perca. E se você gostou, então compartilhe com teus amigos. Me ajude a levar a palavra de Deus. Deus tem solução para os problemas deste mundo. Amém.